Então é o seguinte, vamos começar aqui. E eu queria, então, mostrar para vocês um pouco de como que a gente vai interpretar o tucano. Temos uma imagem de referência. Moça, pega pra mim, tá? Junto com a outra pasta. Isso. A nossa imagem de referência é essa. Olha que lindeza. Tons super vivos, uma proposta muito interessante de interpretação aqui pra gente. E aí eu queria falar um pouco sobre como que nós vamos conduzir esse estudo, tá? Eu já fiz o traçado, eu vou disponibilizar para vocês aí no Instagram, tá? Aqui, ó, gente, para quem tá aí no YouTube, tá bom? Então, lá no Instagram, aqui no Instagram eu vou colocar a foto para vocês poderem acompanhar, tá bom? E a ideia aqui é trazer elementos que remetem a essa naturalidade da aquarela, para que a gente possa aplicar, né, estratégias e técnicas para dar os efeitos que a gente deseja aqui na interpretação desse tucano. Então, a minha pintura ela vai ser mais dinâmica, eu vou tentar fazer ela de um jeito mais orgânico mesmo, e acho que se vocês não quiserem acompanhar fazendo agora, é legal observar, perguntar, né, tirar dúvidas possíveis aí, porque depois vocês fazem, né, em casa sozinhos, que eu acho que é até mais tranquilo de fazer, sem a pressão do tempo e tal, então acho que pode ser interessante, tá? Boa tarde para quem tá chegando, todo mundo aí, que bom ter vocês aqui. Deixa eu só ver se o pessoal tá conseguindo entrar. Bom pedir pro pessoal mandar o exercício. Tá, depois eu falo isso. Obrigada. E aí nós vamos começar essa interpretação. Na verdade, eu vou tentar ser o mais didática possível. De novo, quem tá no YouTube precisa abrir o Instagram para ver a prática, porque minha câmera não tá conectando, tá? Então, aqui a gente vai começar. Vou trabalhar, pessoal, com um pincel que eu tenho adorado, que é esse 490 da Vinci, número 0. Então, um pincel que tem uma cerda mais alongada, ele segura bem a água, mas ele ainda tem a possibilidade da finalização por conta da ponta fina. Então, eu consigo trabalhar toda essa interpretação só com ele, porque ele vai me dar essa possibilidade, tá? Então, esse é o pincel que nós vamos usar hoje. A visualização aqui tá ok. E eu vou começar, então, com água, basicamente. Eu quero que a gente inicie, né, essa proposta com água pura, porque pretendo preservar algumas áreas mais claras. Então, começando com a base molhada, me ajuda, né, a poder trabalhar melhor volume, trabalhar melhor todos os efeitos que eu desejo aqui. Então, Fefe, você vai avisando pro pessoal, por favor, sobre o Instagram. Obrigada, porque senão a gente não consigo olhar tudo aqui, né? Então aqui, eu umedeci o primeiro bico, né, do tucano. E na referência vocês podem ver que a gente tem uma predominância do amarelo, né, e tons alaranjados por cima. Então a gente vai tentar trabalhar com essa proposta. Só que o meu convite dessa vez é que a gente já trabalhe com as tintas mais intensas. Então, ao invés de começar com tudo muito suave, muito levinho, nós vamos tentar iniciar já com a tinta mais espessa, mais densa, certo? Aqui, por enquanto, eu tô trabalhando no algodão, depois a gente vai fazer um teste no Monval, tá? Podemos trabalhar o amarelo quase que nele todo. Diluição. A impressão que conectou. E agora nós vamos começar a temperar essa cor, né? Eu tirei aqui o amarelo mais puro da paleta. E agora eu começo a trabalhar, então, essa possibilidade de acrescentar tons mais alaranjados para me ajudar a criar volume. Lembrando que eu vou aproveitar essa camada toda
ainda molhada para trabalhar o bico por inteiro, certo? Então, vou trazendo esses tons mais fortes. E agora, com o pincel mais limpo, eu vou conduzindo e diluindo um pouco mais os pigmentos que eu coloquei aqui anteriormente. Lembrando que a nossa intenção não é necessariamente reproduzir, né, com toda fidelidade, mas é trazer a sensação ali da interpretação. Então, um pouco da temperatura dessa cena, um pouco de alguns detalhes que são mais importantes. No caso do tucano, eu considero o bico e os olhos, né, partes muito expressivas da pintura. E isso faz com que seja legal a gente gastar um pouco de tempo nesses dois lugares. Então, é sempre bom você buscar uma análise, né, anterior ao início da prática, analisando justamente o que eu não posso abrir mão nessa interpretação, né, o que precisa ter. E dessa maneira, tentar fazer esse trabalho da forma mais próxima possível da referência, mas também trazendo o seu olhar. E essa liberdade, né, que eu tanto prezo aí na prática. Então, aqui acrescentei um pouco mais do vermelho. Vou dosando isso aqui. Vou tentar manter essa divisão. Maristela, é porque a prática está sendo transmitida pelo Instagram, porque a gente teve um problema aqui da transmissão. Olha lá. Você quer tentar testar aqui só? Não, amor, não quero não. Essa webcam aqui? Não. Não, porque... Eu acho que conectou aqui do YouTube, mas eu fico segurando se no seu caso. Ah, não, mas aí não tem jeito. Você pode pegar o outro suporte ali, se quiser pôr aqui, a gente faz uma... É só testar pra ver se tá... Não, se você quiser testar com o outro suporte, pode ser. Eu vou juntar, pessoal, o índigo com sépia para chegar num tom bem escuro, que não chega a ser preto, mas beira o preto aqui, pra gente poder trabalhar essa mancha. Veja como a minha tinta tá bem densa. Ou seja, ela vai se expandir, mas não tanto. Eu vou conseguir ter um pouco de controle sobre ela. O que é importante nesse caso, já que eu tenho uma mancha mais localizada. E aqui é a mesma coisa. Então, essa pequena fusão das cores, ela é muito bem-vinda, né, nesse tipo de prática, em que eu vou preservar e vou priorizar justamente esses pontos de conexão, tá bom? Então, aproveitem para testar e experimentar essa proposta de interpretação mais úmida, que é um medo meio geral, assim, né, do trabalho, da aquarela. Muita gente tem medo de trabalhar a mancha. Então, vale a pena a gente testar isso aqui nesse tipo de interpretação, tá? Vou trazer mais o laranja, quero mais contraste aqui. Senti que precisou de um pouquinho mais. Expandir um tiquinho. Consegue tentar só revezar a câmera aqui, ver se tá de frente pra você colocar a outra aqui? Amor, deixa do jeitinho que tá. Por favor, eu não tô conseguindo nem concentrar. Por favor, tá? Tá tudo certo. Sol, por favor, entra no Instagram pra você ver por lá. Porque eu acho que vai ser mais fácil, tá? Ver se funciona. Bom, ainda nesse ritmo, né, da umidade, eu gostaria de continuar a proposta da conexão. Então, eu continuo a molhar o papel. Lembrando, pessoal, que a ideia que que você não faça uma camada muito
molhada demais, né? A ideia é que seja uma umidade que não escorra no seu papel, tá? Que seja possível apenas manter a garantia dessa conexão entre áreas. Olha lá. Então, muitas vezes a gente acha que a mancha, ela estraga, né, a pintura de alguma maneira. Por exemplo, isso aqui que acabou de acontecer, ó. Não é problema nenhum, tá? Numa proposta de pintura mais fluida, é super bem-vindo nós termos pontos de mesclagem e conexão de cores. O que não dá pra fazer é vir retocando. Então, se eu vier aqui corrigindo, isso piora e aí sim parece um defeito, uma intervenção, né? No caso aqui do nosso tucano, eu vou ter aqui uma leve mancha amarelada, mas é uma área branca, né? E o amarelo mais presente aqui ao redor dos olhos, que está preservado. No caso, a gente está molhando tudo ao redor, mas o olho tá preservadinho aqui. Amarelo, um pouquinho do laranja, e com a mesma cor do bico, índigo mais sépia ou marrom mais escuro que você tenha, nós vamos começar a trazer então a cor para o corpo, né, do tucano. Lembrando que a expansão é bem-vinda desde que ela seja controlada. Como que a gente controla? Com a intensidade da tinta. Veja que ela ramifica aqui de um jeito muito bom, porque na verdade ela vai sugerir até a textura do tucano. Então é interessante que essa marcação não seja dura, né, nem reta demais. E à medida que eu subo aqui, eu preciso ter um pouquinho mais de controle, então trabalho com um pincel um pouco mais seco, tá? Olha lá. Gosto muito de mesclar o seco com o molhado, então a gente fez uma base toda molhada e pode ser interessante, né, trazer um pouco da textura para esse final aqui, já que a gente não vai fazer o tucano inteiro. Um pouco do respingo, trazendo essa sensação do inacabado. Olha lá. Bom, você pode trazer mais um pote de água pra mim, porque tá muito sujo. Qualquer copo aí que eu te peguei. Obrigada, pode ser. E aqui, então, eu vou fazendo ajustes sem que o retoque seja muito evidente, tá? Eu vou abrir só um pouquinho, onde eu sinto que a cor mais escura fecha muito, então vou só abrir um pouquinho, sem retocar demais. Olha lá. Mas eu permito que as manchas aconteçam com a maior naturalidade possível, tá? Então eu vou evitar de ficar voltando, trabalhando com muitas intervenções. Um pouco de textura, e aí podemos trabalhar com a água pura, só para abrir um pouquinho. Eu acho que também dá uma carinha mais interessante. E para os olhos, eu vou propor para vocês a base de cor a partir do cerúleo, que é um azul mais clarinho. Nós vamos preencher tudo, menos o reflexo do olhinho dele. Deixa eu chegar mais aqui no Instagram. Peraí.
visível. Eu vou preencher com cerúleo. E no meio, vou trabalhar com o mesmo tom que eu usei no bico e no corpo do tucano. Só que de maneira muito, muito, muito seca. A tinta vai se expandir muito pouquinho, porque ela tá muito concentrada. E vou preservar o reflexo. Quem viu aí ontem o vídeo que eu postei no Instagram, né, sobre os olhos. Então aqui existe a mesma dinâmica, né? E eu preciso dar mais profundidade, então aumento o contraste. Sempre que eu quero dar mais profundidade, eu aumento o contraste para que o desenho salte do papel nos lugares onde eu desejo, né? Vou pegar um pincel menorzinho, só para eu fazer um pequeno lift nessa área muito pequena aqui dos olhos, ó. O lifting é essa remoção do pigmento. Meu pincel tá limpo e seco. Olha lá, e aí ele me ajuda a trazer um pouquinho dessa sensação de profundidade. Podemos usar talvez um ultramarine, um azul um pouquinho mais vivo, para também temperar esse cerúleo aqui, para ele não ficar muito chapado. Então toda vez que eu tempero a cor, que eu vou trazendo mais referências de cor dentro, obviamente, da harmonia da proposta aqui da composição, eu enriqueço, certo? A interpretação. Então aqui eu consigo dar um pouco mais de volume. Olha lá. E o reflexo, ele nos possibilita um pouco mais dessa emoção, dessa sensação, certo? Bom, a base tá pronta. O que a gente faria aqui, talvez, agora é resolver um pouco mais de volume. Então aqui eu vou acrescentar um pouco do laranja para me dar uma sensação de mais profundidade, mas muito pontual aqui, já a tinta já mais seca e com bastante controle, certo? Que muita gente gosta aí, né? Também gosto, gente, confesso. Apesar de eu amar essa naturalidade também das manchas mais fluidas. Amo, amo, amo. Que bom que vocês estão gostando, gente. Lifting é a mesma coisa, se quiser dar uma aberturinha aqui de cor interessante, pode ajudar, dar mais profundidade. Então, assim, a gente tem alguns recursos, né, na aquarela que são possíveis de usar mesmo depois de uma primeira parte de pintura. Então, eu consigo remover um pouco, eu não consigo tirar tudo, mas consigo remover um pouco, consigo acrescentar outra camada se for necessário. Consigo trazer algum detalhe específico, né, ali para interpretação. Aqui o que eu vou fazer? Eu quero definir um tiquinho mais essa divisão, mas eu quero que seja suave, certo? Então o que eu faço? Eu marco e depois eu diluo. Isso já pensando em acabamento, finalização, tá? Para que fique bem natural. Em alguns pontos eu reforço. Mas veja como eu vou permitir que toda essa fusão continue acontecendo. Porque gosto do efeito, tá? Gosto do efeito da aquarela dessa maneira, olha lá. Então temos aqui a nossa versão do tucano. Essa é a referência. Essa é a referência, pessoal.
E aqui vocês conseguem ver um pouquinho da interpretação. Podemos trabalhar também isoladamente com a interpretação do olho, né? Se vocês sentirem essa necessidade aí, vou fazer aqui de forma mais detalhada e um pouquinho maior, para que vocês possam ver, tá? Deixa eu só ver se tá a localização aqui tá boa. Tá boa. Então eu vou fazer aqui um entorno amarelo, só pra gente simular mesmo a imagem. Acho que aqui a gente consegue ter uma visão mais prática. Deixa eu fazer assim. Ó. Então, tô fazendo aqui em volta, tá? Pra gente só contextualizar. E aí, o que eu fiz, né? Eu fiz a base da pintura toda no cerúleo, que é o azul clarinho, que eu acho lindo, só preservando o reflexo. Então, o reflexo ajuda a trazer profundidade, emoção, presença. Tem gente que até gosta de começar pelos olhos, para já ver, né, a intenção daquela pintura. E eu acho lindo também. Então, aqui tô trazendo o cerúleo, que é um azul bem clarinho. Vou evitar a conexão agora, porque não quero que manche. E aqui no meio, índigo e sépia, de forma bastante controlada, pigmento mais intenso. Ou seja, eu tenho expansão, mas eu não tenho esse espalhamento assim aleatório, né? Eu tenho um controle sobre aquilo que eu estou fazendo, e isso é importante para que você consiga conduzir o seu pigmento da forma que você achar melhor. Vou usar aqui um azul um pouquinho mais escuro agora. Pode ser ultramarino ou até um pouquinho do sépia junto com o cerúleo. Olha como é que eu vou permitindo, né, essas conexões pontualmente. E cuidado para que o tratamento não seja sempre inteiro, assim, porque a gente tem essa mania, vou pôr esse azul, então vou pôr azul em tudo. Vou pôr amarelo em tudo. Evita de fazer tudo muito contínuo, né? Tentar trazer algumas rupturas no meio do processo. Então, se tem alguma parte mais densa, que eu tenha também uma parte mais fluida, né? Mais suave. Se eu tenho uma parte mais detalhadinha, que eu tenha uma parte menos detalhada também, numa mesma interpretação. Tudo isso ajuda a trazer movimento. Eu falo que são os paradoxos, né, da aquarela, que são tão bonitos e que, de fato, fazem toda a diferença na técnica. Então, tô aqui tentando reforçar um pouquinho de alguns pontos, para dar essa sensação da profundidade. E essa é a lógica, né? Muito simples, na verdade. É só estudar, gente. Fazer, que tá tudo certo. Um liftingzinho, se quiser abrir mais, dar mais luminosidade. Água pura, pincel seco, limpo. Ó, até aqui na pupila eu consigo dar. Olha lá. E temos, então, uma versão do olho mais próxima aí, para vocês poderem visualizar junto comigo. Vou afastar de novo, para que vocês possam ver. Olha lá. Já vou ativar os comentários. Vou ficar em pé aqui, quem tá aqui, ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês me verem. E aí, gente, deu pra pegar? Foi muito rápido? Foi difícil? Foi fácil? Como é que foi pra vocês? Então, temos aqui a nossa interpretação do tucano, olha lá. Sem dúvida, né, nosso intuito não é reproduzir, mas é trazer o máximo de autonomia na interpretação.
E eu gosto de falar isso, gente. Não é porque eu não gosto da pintura realista. Eu amo a pintura realista. Inclusive, aprendo muito do realismo para eu conseguir desconstruir as formas que eu gosto de desconstruir. Mas eu acho que a gente precisa levar um pouquinho menos a sério, sabe? Eu falei isso com as minhas alunas hoje aqui no presencial. Levar menos a sério significa curtir mais o processo, sabe? Ter mais leveza na hora de fazer, deixar fluir um pouco, deixar a mão mais solta. Tudo isso ajuda muito a dar mais personalidade para aquilo que a gente está fazendo.